Pai amado, nós nos reunimos nesta manhã para adorar-te, pois Tu és digno de toda honra, de toda glória. Ai de nós se ficássemos dependentes de outras coisas senão de Ti. Nos declaramos dependentes totalmente de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Abençoe esses missionários que estarão testemunhando nesta manhã. Abençoe a sequência com o culto, usando o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, seminários, culto da noite, as reuniões à tarde, a assembleia. Senhor, venha estar conosco dirigindo, dando sabedoria, Tua paz, Teu conforto, abençoando os irmãos que estão enfermos, e dando-nos ao Senhor a Tua bênção. Nos reunimos como igreja do Senhor Jesus Cristo para glorificar esse Deus imanente, esse Deus presente, esse Deus maravilhoso que nós temos. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, por sermos apenas instrumento nas Tuas mãos e podemos adorar-te na beleza da Tua santidade. Fala aos nossos corações, que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, você não precisa abrir a sua Bíblia, o texto de Romanos, onde Paulo nos dá uma diretriz missionária que nós nunca podemos esquecer. Ele diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Paulo é o modelo bíblico de missões. Não é por acaso que o livro de Atos concentra mais da metade da sua história em cima da vida de Paulo. Deus não fez isso por acaso, irmãos. Deus tinha um propósito. E ainda colocou Lucas ao seu lado, né? Escritor fantástico, né? Esse é um modelo que nós devemos seguir. Anunciar onde Cristo ainda não foi anunciado. Que Deus nos dê essa sabedoria. Pastor disse que está completa as explicações. Vamos iniciar então os depoimentos e testemunhos. A irmã Creuza vai dar início. Bom dia, irmãos. Sou membro da Missão Novas Tribos. Desculpe, mau hábito. Meu nome é Creuza Lopes da Silva. Sou membro da Igreja Batista Bíblica de Sacomã, estado de São Paulo. Trabalhei com a Missão Novas Tribos do Brasil durante 16 anos, sendo que 10 anos trabalhei numa tribo Yanomami, no estado do Amazonas. Atualmente eu estou no estado de Pernambuco. Devido à saúde da minha mãe, eu precisei me afastar da Missão Novas Tribos do Brasil e estou agora tendo ministério em Pernambuco, o meu estado. Eu quero agradecer à igreja presente aqui. Já conheci alguns pastores, os quais têm caminhado comigo no meu sustento, orando, e tem sido uma bênção revê-los por aqui. Nós temos algumas fotos, eu vou estar mostrando para os irmãos, e no finalzinho vou estar falando um pouquinho do trabalho que eu já dei início no estado de Pernambuco.
temos aí, dois ministérios, basicamente, um na zona rural e outro na cidade de Caruaru. Eu estou junto com a Igreja Batista Bíblica do pastor Roberto de Oliveira. Lá eu estou tendo um ministério lá com eles, participando, ou melhor, dando um estudo de capacitação para as professoras da escola dominical. Terminando esse projeto, nós vamos dar início no projeto em Cruzes de Panela. É uma congregação da igreja do pastor José Roberto de Oliveira. E também na zona rural eu tenho uma classe com crianças, classes Boas Novas, onde eu dei início sem apoio de nenhuma igreja, mas o missionário, quando ele coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, tem que ir em frente. E chegando lá eu vi a necessidade e logo dei início a essa classe de crianças aos sábados à tarde, na pequena vila do interior onde moram meus pais. E terminando, nós temos outros projetos em frente. Que Deus possa estar nos abençoando, e eu conto com as orações dos irmãos, das igrejas presentes, que lembrem de mim no estado de Pernambuco, agora nesse novo início de ministério. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Para nós é um privilégio estar aqui nesse lugar tão precioso. É a segunda vez que estou aqui na Vitória da Conquista. No ano 2000, ainda quando o pastor Gerson Rocha estava aqui como pastor, tive o honor, o privilégio de estar pregando aqui também. Mas eu acho que nossos corações seguem enchendo de amor, de paixão pela obra missionária. Aqui tenho ao meu lado a minha esposa, a moça bonita, que você já conhece, irmão querido, tá? O nome dela é Nora Esther. É um privilégio para mim ter ela como companheira de missões, né? Eu acho que nosso Deus sigue abençoando nossas vidas, nosso ministério lá no Iquitos, Amazônia, lá no Peru. Agradeço de coração a todas as igrejas, a todos os pastores, servos de Deus que estão apoiando esse projeto. Nós ficamos muito agradecidos, meus amados irmãos. A obra missionária lá no Iquitos, capital da Amazônia peruana, está crescendo graças às suas orações e às suas ofertas também. Muito obrigado por todo o que vocês estão fazendo lá no Peru. Que Deus abençoe, irmãos queridos. E daqui a pouco você vai ver dois projetos que nós temos realizado desde nossa igreja, graças a Deus, Temos na carretera, quilômetro 56 da estrada Iquitos, Nauta, um povo muito carente do Evangelho. Nós iniciamos uma obra nova lá e dali estamos viajando por um novo rio, o rio Itaia. Aí nesse ano nós alcançamos 2 aldeias mais, Eu acho que nosso Deus sigue abençoando nossa vida, nosso ministério, segundo a nossa fidelidade. Eu peço a vocês, irmãos queridos, que sigam orando para que nosso Deus siga acrescentando sua graça, sua misericórdia para com nossas vidas, para com nossa família, para com nossa igreja e para com nosso ministério também, tá? Nós, há 2 meses, iniciamos um ministério lá
na prisão, né? Nós começamos a ir à prisão, né? Nós estamos tirando o ministério do pastor Sátiro, não é, irmão? Não. Estamos começando um ministério lá no Iquitos, na prisão, e o Senhor tem nos abençoado, né? Estamos pregando um domingo sim, um domingo não. Então nós estamos iniciando esse ministério, já temos contato com toda a liderança lá da prisão e vamos iniciar um discipulado para a liderança da prisão, um ministério tão precioso, né? Eu rogo-vos, irmãos queridos, a essa amada igreja, a esses queridos pastores, que sigam orando por nós, tá? Então, vou seguir falando, irmão querido, tá? Um pouco de paciência, né, irmão? E a tecnologia aqui no Brasil tá ruim, né, irmão? Tá, ok. Então, para terminar, não, irmão? Para terminar, se você deseja uma cópia do projeto, só você tem que falar para mim, eu vou entregar para você, tá? R$100 cada uma, tá bom? Estou brincando, irmão, estou brincando. Então, eu agradeço primeiramente a nosso Deus, a nosso Senhor, mais uma vez, por estar aqui com minha esposa querida. É a primeira vez que ela tem viajado para o Brasil, país tão bonito, né? Tão amoroso. Então eu peço a mis amados irmãos que sigam orando por nós. Missões em Peru, tá? Aí tem a família, cresceu a família também, irmão, tá? Temos minha esposa, 3 filhos. E aí, esse novo ministério que nós iniciamos lá na carretera Nauta, quilômetro 56, Rio Itaia. Aí nós temos formado equipes missionários dessa nossa igreja que nós estamos enviando lá, tá? Então, graças a Deus, porque Ele está concedendo para nós o honor, o privilégio também formar liderança de nossa igreja para que eles vayam para pregar o Evangelho, tá? Aí você tem Atos 1:8, você já conhece o texto ali, e tem programas aí com meninos, tá? Nesse lugar. Aí você vai ver que tem muito menino lá, irmão, tá? Estamos fazendo uma EBDB aí, ali não tem cadeiras ainda, né? Não tem mesas, mas tem o desejo de aprender. O desejo de aprender. Eles têm que caminhar 30 minutos para poder chegar para a escola dominical. 30 minutos, esse menino. Está no meio aí o irmão Eduardo May, ele é o encarregado da obra do ministério lá, tá? Aí tem umas crianças ainda, ok? Tem muita gente, graças a Deus. Esse é o prédio que nós estamos construindo nesse lugar, tá? Está avançando a construção, graças a Deus também. Tem mais meninos aí, um programa especial de escola dominical nesse lugar, tá? Aí também nós temos um membro de nossa igreja que ele é médico. Ele está morando nos Estados Unidos e ele enviou. Eles são parte da equipe missionária que nós temos lá de nossa igreja. Então esse irmão ajudou com outros irmãos lá dos Estados Unidos para poder fazer ajuda social, né? Para poder curar doentes, não? Ajudar cada um deles, tá? É um equipo muito especial, não? Aí temos ensino e discipulado. Temos aí orando um grupo de irmãos, né? Para iniciar o trabalho lá. Aí estamos pregando aí na igreja, esse é o prédio da igreja, aí, tá? Tem mais meninos ainda aí. E aí vamos, aí está iniciando o viagem com o pastor Álvaro, né? Lucas, seu filho, irmão Teu e irmão Francisco. Aí não vamos viajar, está apertado aqui, né, irmão? Mas nós viajamos 10 horas de viagem nesse motor aí. Aí nós estamos evangelizando antes do batismo, nós estivemos lá,
a uns irmãos lá. Aí está o pastor Álvaro batizando a uns irmãos. Ele é um lugar de Intuto, outro lugar onde o Senhor nos concedeu para poder pregar o Evangelho. Aí estão já batizados os irmãos ali. E temos mais de 100 pessoas agora nesse lugar, depois de 4 anos de trabalho. Essa é a igreja lá no Intuto, Rio Tigre, né? E esse é um prédio que já nos reformamos, graças a Deus. Os irmãos começaram a ofertar aí. Aí temos aí a reunião sobre o projeto Centro de Treinamento Transcultural. E aí o pastor com a diretoria da comunhão vai estar falando mais acerca dessa bênção que o Senhor tem nos concedido, né? Aí está o pastor Álvaro, está o irmão Eduardo aí no meio. E aí, novamente, a família. Ore por nós. Irmãos queridos, um desejo muito grande para nosso coração, seguir pregando o Evangelho, aguardando, como fala aqui, juntos a segunda vinda de nosso Senhor. Que Deus abençoe, irmãos queridos. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui. Eu sou o pastor Eurípedes. Essa é a irmã Luzilene. Nós temos 3 filhos, Leonardo, Letícia, Lislane. O Leonardo está aqui com a gente. E nós somos missionários no campo em Buritirama, nesse mesmo estado, o estado da Bahia. E estamos na divisa com o Piauí. Estamos ali plantando igrejas nesta cidade. E é claro, na região. Nós queremos agradecer a todas as igrejas mantenedoras que têm estado conosco juntos durante este tempo. A nossa disponibilização para estarmos ali, para trabalharmos, depende exatamente do apoio dos irmãos, do apoio das igrejas. O tempo não é suficiente para darmos mais detalhes. Por isso, se houver qualquer outra igreja que tiver interesse, por favor, nos procure. Nós temos também algumas cópias desse slide que vão passar e algumas fotos. Se alguns assim quiserem, nos procurem. E queremos agradecer grandemente as igrejas que têm estado conosco durante esses anos. Nós temos ali a foto do ministério. Nós temos hoje uma igreja implantada, uma congregação. Temos também alguns pontos de pregações. A nossa cidade, nós temos metade dos habitantes moram na cidade e a outra metade em 150 localidades. E o nosso desafio é isso, estarmos nessas localidades. Durante esse tempo nós temos trabalhado no treinamento de líderes. Dentre estes, nós louvamos a Deus, temos aqui 3 desses líderes no congresso e nós louvamos a Deus pela presença deles aqui conosco, homens que têm nos ajudado, irmão Valmir, irmão Vitorino, que trabalha na congregação, e o nosso irmão Ney, juntamente com a família deles. E nós temos o trabalho dentro da cidade, essas fotos estão passando, a maioria dessas fotos são deste ano, do trabalho passado, alguns já tiveram contato, alguns batismos que nós realizamos, e o trabalho realmente que tem sido feito durante esse tempo. E as nossas metas, implantar mais igrejas na região, treinar líderes, discipular esses novos convertidos, intensificar o trabalho evangelístico e, é claro, avançar, aguardando realmente a segunda vinda do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quando Ele nos levou para Buritirama, essa foi a intenção. Aquele lugar não aparecia no mapa, mas estava no coração do Senhor. E Ele colocou no meu coração, no coração desta mulher. Chegamos ali novos, chegamos ali os 2, hoje somos 5. E graças a Deus pelo que o Senhor tem feito, e a gente quer continuar trabalhando. Aqui nós temos algumas famílias da igreja, como eu disse,
espalhado pelo município, né? Nós temos mais pontos de pregações, dentre eles Buritizinho, Poção, Gameleira e Munduri. Nós temos outros. Aquele carro com cadeiras é um ministério que o irmão tem, inclusive ele está aqui, o irmão Ney, tem levado essas cadeiras para povoados mais próximos, para que a gente realize os cultos. Esse é um trabalho que tem sido realizado numa localidade a 6 quilômetros de onde nós estamos. E geralmente é muito frequentado. Os crentes da cidade também têm dado o apoio. Deus realmente tem nos abençoado muito. Nós temos a equipe, passou a foto, né? Nós temos a missionária Nilce, que nos ajuda. Da nossa igreja, nós temos também a irmã Eva, que trabalha em outro ministério, mas o trabalho lá é o trabalho enviador, que a enviou. Então nós louvamos a Deus pelos líderes que têm aparecido durante esses anos. Nós temos também um casal que se encontra trabalhando no Rio Grande do Norte, também proveniente do trabalho da igreja, e assim, graças a Deus pelos frutos. Essa é a nossa congregação, uma congregação em Poço da Jurema, fica em torno de 30 quilômetros de onde nós estamos, da cidade. É um trabalho que começou com as nossas andanças ali. Hoje nós temos um templo, temos 100 membros. O trabalho tem se organizado, treinamos alguns líderes e eles têm dado andamento. Toda terça-feira eu procuro estar lá e um final de semana a gente se encontra ali. Um dos homens que tem nos ajudado é o irmão Vitorino, ele se encontra aqui. Um irmão que há alguns anos tomou uma decisão ao lado de Jesus e que se encontra firme ali nos ajudando. E o Senhor tem abençoado. Esse ano nós temos treinado alguns pregadores, alguns jovens ali dos povoados, e graças a Deus o resultado tem sido maravilhoso. Irmãos têm ouvido pregações desses irmãos e os irmãos realmente têm louvado a Deus pelo instrumento. E esse é o povoado do sítio, onde a maioria das pessoas da congregação assim moram. Foi um batismo que nós realizamos no mês passado, junto com a congregação, e o trabalho tem sido realizado. De modo que esse é o trabalho em Buritirama. E precisamos das suas orações, precisamos do seu apoio, e que o Senhor realmente continue abençoando. Agradecemos pela comunhão Batista Bíblica Nacional, pelo apoio, pelo trabalho que tem sido desenvolvido durante esse tempo. E como eu disse, se alguém mais quiser saber um pouco mais do trabalho, por favor, nos procurem. Que Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Prazer estar na casa do Senhor para glorificar o seu nome. O meu nome é Benício da Silva, minha esposa Ângela Maria Fabiano da Silva. Somos membros da Igreja Batista Bíblica em Rio Crespo. Nossa família, temos 4 filhos, todos já são adultos. Nós somos missionários da Comunhão Batista Bíblica desde 2001. Estamos trabalhando para a glória de Deus. Nós queremos agradecer todas as igrejas representadas pelos seus pastores aqui presentes, pelas suas colaborações. Trabalho depende do apoio das igrejas. Estamos lá no interior de Rondônia, estamos plantando igrejas, e ali o nosso propósito é ganhar almas para o reino de Deus. Sei que não é fácil, em lugar nenhum é fácil, mas nós estamos ali, é por causa das orações dos irmãos. Sempre a gente faz o trabalho de Deus com amor, e as almas estão sendo ganhas para a glória de Deus. Nós temos aqui algumas fotos que nós gostaríamos de apresentar. Aqui está o casal, igrejas, congregações, acampamento, união femininas. Nós temos vários lugares, nossos trabalhos sempre ficam fora da cidade de Ariquemes. E sempre nós viajamos os fins de semana para nossas atividades. Aqui é a Igreja Batista Bíblica em Ariquemes. Aqui foi a primeira igreja que foi organizada lá do nosso trabalho. Aqui é um culto dentro da igreja com os irmãos.
Aqui nós temos o Rio Crespo, nós temos trabalhado nessa igreja, e lá tem um obreiro, Ademir Coelho Martins, ele está por aí, veio para esse congresso pela graça de Deus. Aqui nós temos a União Feminina, que é a Associação Feminina de Rondônia. A minha esposa, ela é a líder dessa associação. Ela faz congresso e já estamos preocupados para o próximo congresso, agora mês de novembro. Aqui nós temos o Acampamento Batista Bíblico Canaã, que Deus nos deu este lugar tão bom e sempre nós fazemos trabalho lá. Congregação Batista Bíblica, Igreja Batista Bíblica em Cacaulândia, que nós temos o nosso presidente, que está lá, fiz uma visita lá em Rondônia, estamos aí. Que nós temos um grupo de batismo, que nós temos esta jovem, ela aceitou Cristo como Salvador, estava no mundo, aceitou Cristo como Salvador, agora está no instituto, estudando para a glória de Deus. E aqui nós temos o grupo grupo de obreiros e pastores, né? E aqui a igreja, congregação em Buritis. Esse ano nós estivemos lá pela graça de Deus. Aqui nós temos famílias, né? Nossa família, que Deus tem nos dado para a glória de Deus. E eu peço que os irmãos orem por nós. Eu não estou tão novo assim, viu? Como os irmãos olham na minha face, pastor está com 50 anos, eu estou com 70 anos. Então as pernas já estão tremendas e quero que os irmãos orem por nós, porque nosso desejo é ganhar almas para Cristo. Amém? Muito obrigado. Bom dia, amados irmãos. Sou a missionária Dina, membro da primeira Igreja Batista Bíblica de Anagé, igreja enviadora. Sou grata ao Senhor por esta igreja. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando o nosso ministério ali. E agradecer também aos pastores e igrejas que têm participado conosco neste ministério. Vocês são parte importante daquele ministério ali. Muito obrigado, cada mantenedor, cada intercessor. Vocês são muito preciosos para nós. Sabemos que o que pudemos fazer até agora é porque vocês estavam juntos, sustentando, segurando as cordas. Então, eu trabalho no Mato Grosso com o povo Sui. É um povo que vive numa área difícil, né? Eles têm 4 comunidades, 396 pessoas. Aí está a nossa equipe, a Ruth Thompson e eu. Este é o verso de 1 Pedro 1:3 na língua. Haruku Jesus Cristo pamaueu aniret kande mantimen sukarnin acarro. Na 1 Pedro 3:16 temos aí a tradução, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a cidade onde eu resido, Canarana. Deixa eu passar. Então, lá tem forte presença indígena, temos 14 etnias só no parque, tem chavantes ainda ao redor, então sempre tem indígenas ali. A Igreja Batista onde eu me congrego, ela é da convenção, mas tem me dado apoio ali. E estas são as primeiras meninas que Deus nos deu como auxiliares para estudo da língua materna e trabalhos que fazemos ali. Nós começamos então a elaborar livro de leitura e todas estas, aliás, menos a de Rosa, já foram tiradas da cidade. Graças a Deus, Ele tem há quase um ano nos dado, em especial essa da esquerda, que está trabalhando conosco na preparação deste livro de alfabetização, e terminamos o primeiro volume. Vocês terão uma ideia do nosso trabalho ali. Isto é um livro de pré-alfabetização, né? Então mais visual e motor. Eu ensino aí ensinando os sons. Pode passar. Okay. Então, aqui era a turminha em que eu dava aula, comecei na casa deles, depois terminei na área de serviço da minha casa. Esta família foi uma outra que sempre ajudou na aprendizagem da língua, ele contando histórias, mitos da cultura, e todos eles já foram levados para a aldeia. Esta é a nossa co-tradutora, que hoje necessita muito de oração, ela está longe do Senhor.
E nós fizemos, então, um projeto de histórias orais, né? Começamos a traduzir 3 histórias e paramos. Precisamos de auxiliares para isso. O encontro das mulheres evangélicas indígenas. E aí nós temos motivos de agradecimentos. Estava antes? Passou? Não vi. Tá, então motivos de oração. Nossa co-tradutora, ela precisa reconciliar-se com Deus, conversão da auxiliar, voltou os agradecimentos, né? Saúde, graças a Deus, apesar das dificuldades, Ele tem nos mantido ali. E mantenedores, intercessores, realmente sou muito grata ao Senhor, em especial pelas auxiliares que Ele tem nos dado, e essa que está já há quase 1 ano. Então, vocês viram aí os motivos de oração e gostaria de continuar contando com o apoio de vocês em oração por este trabalho. Nossa maior dificuldade é ter ALs permanentes, sempre eles estão tirando para a aldeia, né? Já 3 famílias e 3 moças foram embora porque eles souberam que estava nos ajudando no trabalho. Então, orem por isso. Precisamos que Deus nos dê pessoas que permaneçam firmes conosco. Amém. Bom dia, irmãos. Mi nome é Lorenzo Laura Chipo. Sou de nacionalidade peruana. Trabajé en Perú 8 años como pastor. El Señor me llamó para ser misionario a país de Bolivia. Estoy trabajando allá de 2005. Y el Señor me dio un proyecto allá en la Tríplice Frontera, que está entre Perú, Bolivia y Brasil. Então, aí nós podemos olhar o projeto Tríplice Fronteira, a visão missionária, a minha família, minha esposa, Igreja Enviadora, Igreja Batista Fundamental, Rio Branco, Pastor Rui Lopes de Messias. Onde se localiza o projeto? Aí nós podemos ver Brasil, Bolívia e Peru. Por que o projeto é necessário? Podemos ver o índice aí, o catolicismo é 80% e as demais religiões são muitas poucas. Então nós temos um trabalho muito grande aí. Em Cobija há muita pobreza, a mobilidade, 4 pessoas em uma moto, aí tráfico de drogas, não é? Aí também delinquência juvenil, prostituição de menores, inundações, assim série de problemas. Podemos olhar aí ao pastor Lourenço fazendo viagens missionários para comunidades rurais e também para comunidades indígenas. Esse é nosso projeto, irmãos. Aí, como diz a palavra do Senhor, né? Pablo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão pedindo ajuda, e eu tenho esse chamado do Senhor, não é? Quais são os objetivos? Fortalecer a Igreja Batista em Cobija. Vemos aí que esta Igreja Batista tem que ser uma igreja missionária para levar o Evangelho. A igreja tem que ter aí como centro de operações. Vemos o plano da igreja, temos hasta agora construído isto, vamos colocar o laje acá, nós precisamos ampliar tudo isto, porque a igreja ficou muito pequena, graças ao Senhor, amém? Então nós precisamos ampliar, estamos pedindo orações, aí estão anteriormente as fotos, agora este foi ampliada com a ajuda das igrejas aqui, nós precisamos ampliar tudo isto, agora, podem olhar os irmãos assistindo o culto por las portas, assistindo por nas janelas, graças ao Senhor, a igreja local ficou pequena. Então, nós estamos trabalhando também aperfeiçoamento de los obreiros. A clave minha é preparar, treinar obreiros para a Tríplice Fronteira. Podemos ver aí os irmãos estudando, temos um grupo de irmãos, quase 10 irmãos preparando-se. Vemos os obreiros da igreja. Aqui nós podemos ver como o projeto vai ser implantar igrejas em cada ponto. Em departamento de Pando, podemos ver aqui saindo também um missionário, indo para o lado de Peru, em Apari, Ibéria, temos aí outra cidade, Alegria, e chegando a Porto Maldonado, que precisa um missionário, não tem um missionário aí nesse estado de Peru, e também vamos estar implantando igrejas
Aqui no lado brasileiro, pastor Rui Lopes de Messias estará encargado de fazer isso. Podemos ver, irmão, estadísticas do que é indígenas. Vemos esse porcentagem dos tacanas, Eseja, Cabineños e Aminawas. São comunidades que precisam do evangelho. Vemos aí todo o que é população de Pando, 8,2% são de zonas rurais. O que está sendo feito por el projeto. Nós podemos ver aí desde Covija, o pastor Lourenço saindo para Porvenir. Necessitamos plantar uma igreja aí, precisamos plantar outra igreja em Filadélfia, em Presinha. E chegando a 10 de novembro, já temos um grupo de irmãos de 25 irmãos, graças a Deus, nós precisamos. E chegando à comunidade de Buyuyo, temos uma igreja de 30 irmãos já batizados, e graças a Deus por isso, amém? Amém. Então, eu faço esse viagem missionário um sábado sago e domingo voltando. Então, é um trabalho humano muito trabalhoso. Às vezes estou viajando em moto, enfim. Irmãos, esse obreiro que está encarregado em Buyuyo, a congregação em Buyuyo, irmãos, a nova igreja que já os irmãos construíram, a liderança que temos aí em Buyuyo, irmãos. Temos o ministério aí, primeiro batismo, segundo batismo, terceiro, aí podemos olhar o projeto lá em Buyuyo. O grande desafio do projeto Tríplice Fronteira é, não? Aí diz, esse é o versículo que eu abracei, realmente o Senhor me deu esse trabalho, esse projeto, e eu tenho que cumprir com esse trabalho, amém, irmãos? Amém. Então, esse é meu versículo, lema que eu uso. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse versículo bateu meu coração quando estava em Peru. Então, irmãos, agora posso dizer aos irmãos também, passa a Bolívia, passa a Tríplice Fronteira e possa ajudar-nos, irmãos. Eu queria esta manhã enfatizar uma coisa. Nós precisamos nossa igreja ampliar. Nossa igreja está ficando muito pequena. Orem por nós, irmãos, porque nosso desejo é ampliar esse local principal da igreja. Segundo, a igreja em Buyuyo tem local, mas não tem cadeiras, não tem bancas. Pastor Joel Barbosa foi hasta lá. Os irmãos conseguiram bancas ou das escolas trazeram e fizemos culto. E precisamos também aulas para meninos, um banheiro. E irmãos, então orem por estas necessidades que temos. Também, irmãos, precisamos mobilidade, porque para ir hasta Buyuyo, às vezes temos que ir em moto. Quando há chuva, nós caímos em moto, às vezes vamos em um caminhão, qualquer mobilidade, às vezes em caçamba, enfim, muito difícil para ir, para voltar. Mas gente ali com muita necessidade de evangelho, irmãos, e o coração, irmãos, tenho por essa gente, eu preciso mobilizar. Então, irmão, orem por uma mobilidade também, irmão, que precisamos. Outra coisa também, irmãos, eu quero agradecer profundamente a todos os pastores e igrejas que contribuem em este ministério. Muito obrigado, suas contribuições são imensamente gratificantes usados. E também, irmãos, pido suas orações, e se algum pastor gostaria de ser parceiro deste projeto, estarei à disposição de los irmãos. Muito obrigado, irmãos, por todo, por este tempo. Aviva no Senhor, amém? Dá-nos teu poder. É muito bom estar aqui, irmãos. Eu sou o pastor Hélio. Nós somos missionário em Guarulhos, uma região de Guarulhos, Jardim Fortaleza, uma região com 30 mil habitantes. Guarulhos é pequeno, só tem 1,5 milhão de habitantes por enquanto. E esse bairro é o último bairro. Nós estamos planejando edificar uma igreja ali muito rápido. E Deus tem nos abençoado, Deus tem falado conosco. Nosso ministério, esse ministério que nós estamos começando aí em Jardim Fortaleza como congregação, é o 4º projeto missionário nosso. O primeiro projeto nosso foi em 86, quando nós saímos de Guarulhos, fomos trabalhar como missionário em Porto Velho. Ali começamos, ficamos 5 anos, de 86 a 91. E hoje nós ficamos muito felizes, alegres,
feliz por sabermos que aqui tem um homem de Deus, pastor, que está trabalhando lá. Pastor Zelmar, fique em pé, por favor. Está aí, esse grande, gigante aí, está lá, graças a Deus, sendo abençoado e abençoado os nossos irmãos de Porto Velho. Deus tem realmente incomodado nossos corações. Saímos de Porto Velho e viemos para São Paulo novamente. Começamos um novo plano, um novo projeto. A igreja de Guarulhos tinha um projeto, uma congregação, onde precisava de um obreiro. E nos pediu que nós ficássemos ali 3 meses para ajudá-los. E nós ficamos 17 anos. Ali, congregação, edificamos igreja, temos uma igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos, onde Deus nos incomodando, porque nós somos missionários, temos coração missionário, queremos projetar, queremos construir e ir avante em igrejas, né? E Deus tem abençoado bastante a gente ali. Nós louvamos a Deus por isso e começamos também, né? Saímos, deixamos 120 membros ali em Pedel, fomos para Cojubim. Ficamos 2 anos apoiando o pastor Benício, voltamos e hoje estamos já de Fortaleza. Ali nós temos o grupo de crianças da EBF trabalhando, a irmã Helena, nós somos missionários. A irmã Helena tem trabalhado bastante com crianças, classe Boas Novas, classe com crianças, tem dado palestra para as senhoras, e nós louvamos a Deus pela nossa igreja enviadora. Nossa igreja enviadora é a Igreja Batista Bíblica de Vila São Jorge, pastor Renato Barreto Sá Barreto Neto, né, que tem nos abençoado, e pedimos, irmãos, aos amados que estejam orando por esse ministério. É uma igreja que está sendo iniciada. São 3 meses que nós estamos como congregação. Dia 9 de março nós iniciamos como congregação. Hoje nós temos uma média mais ou menos de 25 a 30 crianças aos sábados. Culto às quintas-feiras, nós alcançamos 25 a 30 pessoas também. Deus nos presenteou com 6 almas ali já. Nosso projeto é no próximo ano. Próximo ano, um terreno e começarmos a construção e edificarmos em uma igreja batista bíblica em Jardim Fortaleza. Um bairro precisa, é um bairro gigante, um bairro grande, 30 mil habitantes e nenhuma igreja batista ali, né? Então, uma igreja que está se definhando e nós queremos realmente erguer ali a palavra de Deus e fazer a palavra de Deus conhecida. Gostaria que os irmãos estivessem orando por nós, por esse ministério, e que Deus esteja abençoando todos os missionários. Deus abençoe essa cidade. Fica com Deus, é uma bênção poder estar com vocês. Obrigado. Bom dia, irmãos. Sou Luciene, do Sacramento Santos, membro da Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, em Simões Filho, aqui na Bahia. Temos como pastor, o pastor Luiz Carlos de Sacramento. E fui enviada pela Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, a tribo Pacas Novas, que está localizada no estado de Rondônia. Então, temos uma pequena apresentaçãozinha para que os irmãos possam estar conhecendo um pouco ali da tribo Pacas Novas. Então, junto à Comunhão Batista Bíblica Nacional e também a Missão Novas Tribos do Brasil, e está localizada em Guajará-Mirim, município, tem uns 40 mil habitantes, e ali está localizada a tribo Pacas Novas. Ali é a CASAI, que é a Casa de Apoio ao Índio. Quando os índios estão doentes, ali eles vão se tratar. E a população, 13 mil indígenas, estão divididas. Uma parte em área terrestre e uma parte em área de rio. Vamos conhecer um pouco da equipe. Luciene e Tereza. Tereza é uma das mais antigas missionárias ali na tribo Pacas Novas. Ali a casa, segundo casal, Valmir e Fátima Barros, que estão numa outra aldeia, e ali a casa deles, na aldeia Ribeirão. E o segundo casal, Tomás e Claudelice, que estão na aldeia Santo André, e este casal, Manfredo e Bárbara, que estão na Alemanha, devido à saúde da Bárbara. E este é o casal que trabalha ali na base, dando apoio aos missionários que estão nas aldeias. E os 2 meios de transporte da equipe para chegar em todas as aldeias. Então, só a presença missionária em 3. E existem 18 aldeias. E conheça um pouco agora da cultura Pacas Novas. É uma cultura matriarcal, todos sabem, né? A mulher é autoridade. Então, é um desafio muito grande para os missionários estar numa cultura desta, né?
minha família ali, na tribo, eu ganhei uma família. E ali os tipos de moradia também. E um pouco da alimentação, do que eles comem. E o prato preferido deles é o macaco, a carne que eles mais gostam. E eles também têm 2 nomes, tem o nome em português e o nome na língua. E ali é o cemitério. E também as gêmeas. Antigamente, quando nasciam gêmeos, matavam um e deixavam somente um vivo. Graças a Deus, hoje, por causa do Evangelho, não existe mais isso. Amém. E também existe uma boa quantidade de salvos. E ali o cacique, quando ele aceitou Jesus Cristo, foi um momento maravilhoso, irmãos, porque ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, juntamente com sua esposa. E aí eu trabalho com as mulheres e também as conferências que tem 2 vezes durante o ano. E o culto com as crianças também, que temos investido também. E aí o tempo de aprendizado, estudando cultura e línguas. Para Pacas Novas eles não falam português, eles conservam a língua materna. E eu trabalho em tradução. E conheço agora alguns materiais traduzidos. E os 2 grandes objetivos, deixar ali uma igreja madura, com a liderança masculina forte. E o Novo Testamento traduzido, e aí foram as 2 visitas especiais que recebemos. O irmão pode voltar rapidinho só nessa foto anterior, por favor? Isto, as 2 visitas especiais que recebemos em setembro e novembro de 2011. O pastor Humberto, nosso presidente ali, juntamente com um grupo de 9 irmãos da Igreja Batista Bíblica Salém, de Salvador, eles viajaram 4 dias de carro para chegar ali. E louvamos a Deus por esses irmãos. E também o pastor Luiz, que chegou com sua esposa ali em novembro. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um que tem apoiado a obra do Senhor. Então, louvo a Deus porque eu não me sinto sozinha. Louvo a Deus pelas igrejas que têm me apoiado. Que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês. E eu estou aqui, cheguei à Bahia no dia 1º de março, porque eu vim me preparar para o casamento. Eu estou noiva, eu peço ao irmão Binevaldo que se põe em pé, por favor. Ele é membro da Igreja Batista Bíblica Salém, ovelha do pastor Humberto. Então estejam orando por nosso casamento. Se o Senhor não voltar, será de hoje a 8. O nosso casamento. Então os irmãos estejam orando grandemente. Ele está concluindo o Instituto Bíblico no final deste ano e também pretende se preparar para o ministério indígena juntamente comigo. Então eu terei ele ao meu lado para servir ao Senhor entre os povos indígenas. Continue orando por nós e muito obrigada por estar junto conosco. Obrigada. Voltamos a salientar que seria muito bom que os pastores presentes aproveitassem essa oportunidade para conhecer melhor esses projetos. E eu tenho certeza que você vai conhecer melhor conversando com cada missionário, não é? E procurando saber mais das suas necessidades, não é? E orando e levando a sua igreja para orar e ajudar, não é? Eu quero nesse momento convidar aqui agora o pastor Ebenezer. Pastor Ebenezer, ele vai orar pelos irmãos e, portanto, eu peço a igreja que coloque-se em pé para esta palavra de oração. Oremos, irmãos. Deus Santo, Pai querido, nós queremos nesta manhã gloriosa te agradecer, Pai eterno, pela salvação que temos em Cristo e pelo privilégio que o Senhor nos dá em graça de que sirvamos ao Senhor nesta obra maravilhosa. Queremos, Pai eterno, te louvar por estes que aqui estão, pés formosos que atenderam ao chamado do Senhor e que de prontidão, meu Pai, têm servido ao Senhor com fidelidade. Temos ouvido, meu Pai, das lutas que têm sido grandiosas, mas maiores as bênçãos que vêm das mãos dadivosas do Senhor. E o Senhor renove o seu ânimo, redobre as suas forças e que, meu Pai, nós, enquanto igrejas locais aqui representadas,
possamos permanecer firmes na retaguarda, ó Deus, orando, contribuindo, apoiando estes teus servos, meu Pai, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Por isso tudo, meu Pai, nós te agradecemos para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Deus de graça, nós queremos render louvores ao Senhor, pois mais uma vez nós chegamos à tua presença. Pedimos que o Senhor receba esse culto, ó Pai, como adoração a ti. Que somente o teu nome seja honrado e glorificado neste lugar. Nos esvazia, ó Pai, de nós mesmos para sermos cheios do teu Santo Espírito. Nós choramos confiantes e agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, louvemos a Deus. Hino número 60, nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Os amados que conhecem um dos naipes, soprano, contralto, tenor, baixo, podem fazer e um grande coral pode ser formado também nesse momento. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 2. Versículos 11 a 22. Portanto,
Lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Os irmãos podem sentar. Então nós temos um especial agora, o irmão Maurílio e o irmão Assis vão estar louvando ao Senhor. Enquanto isso, pedir ao pastor Nidoval que possa chegar, e logo em seguida nós teremos mais um aviso, uma oração, e então estaremos ouvindo a mensagem do Senhor. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar no homem segurança de salvação. Mas acima da vaidade eu vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz de Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora eu vejo a luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Todos. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz de Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção,
abaixo, entrando na escuridão. Mas eu olho para o alto e vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Todos, eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz de Jesus encontrei. Amém. Meus queridos, eu queria aqui apresentar então o pastor que pregará a nós nessa manhã. Pastor Nidoval Gadelha, ele reside e ministra a palavra em Conquista já há mais de 15 anos, não é isso, pastor? 19 anos. E, meus queridos, eu sou um pouco suspeito em apresentar o pastor Nidoval, porque tenho uma grande amizade por ele, mas eu queria apresentá-lo não por ser amigo, mas por tê-lo ouvido algumas vezes e conhecer da sua vida. Ouvindo, eu consigo encontrar pregadores que sejam zelosos iguais a ele, mas eu até o momento não encontrei. E conhecendo a sua vida, eu fico muito abençoado em saber que ele não é apenas um homem que prega a palavra, é um homem que vive a palavra. Com isso, pastor, com muita liberdade, quero passar a oportunidade ao irmão. Deus o abençoe. Bom dia, irmãos. Está sendo muito bom para mim, até agora, o congresso. Ter ouvido é bom, falar não é tão bom assim, sobretudo para pastores. Então, eu quase que peço aos pastores que procurem uma sala um pouco distante deste santuário para orarem pelo pregador. Irmãos, é uma alegria muito grande mesmo estar com os irmãos, participar de um congresso tão abençoado, ouvir mensagens tão abençoadas e tão abençoadoras. Que Deus seja louvado por um congresso tão zeloso, por irmãos tão zelosos da palavra e da glória do nosso Deus. Que Deus continue abençoando grandemente a Comunhão Batista Bíblica Nacional. E pedimos que os irmãos orem por nós. Irmãos, hoje nós vamos andar na contramão dos demais pregadores deste congresso. Eu espero que não entre em rota de colisão com os irmãos, que nós nos encontremos em algum ponto da estrada e que todos juntos glorifiquemos a Deus. É que os irmãos estão pregando sobre a absoluta necessidade de uma igreja, de um avivamento espiritual na igreja. E nesta manhã eu pretendo pregar sobre uma igreja viva, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós pedimos aos irmãos que orem por nós, que nos acompanhem em oração, porque é isso que nós pretendemos falar sobre uma igreja triunfante, uma igreja vencedora, uma igreja viva, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências,
desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela realização deste congresso, por tudo quanto está acontecendo aqui. Te louvamos, ó Deus, de uma maneira toda especial, pelas mensagens que nós temos ouvido, da parte dos pregadores, como também da parte dos missionários. Senhor, aceita a nossa gratidão pelo fato de que Tu nos usas para a realização de uma obra tão extraordinária, a obra do ministério evangélico, no poder do Teu Espírito e para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Neste momento nós te pedimos, continua falando, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo, ou a Igreja triunfante. Claro, se a igreja é de Cristo, ela tem que ser a igreja triunfante. E se ela é a igreja triunfante, ela tem que ser a igreja de Cristo. Não existe igreja de Cristo que não seja triunfante. Assim como não existe igreja triunfante que não seja a igreja de Cristo. Repito, a igreja de Cristo é a igreja triunfante. Aliás, Cristo garantiu o triunfo da igreja quando, do alto de sua divina autoridade, Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, uma vez que a igreja foi chamada à existência por Cristo, e uma vez que Cristo chamou a sua igreja à existência para fazer dela
Uma igreja triunfante. Pode-se, portanto, dizer que a igreja nasceu ostentando no seu pavilhão o estigma da vitória. Nós encontramos na nossa bandeira pátria, ou seja, na bandeira brasileira, esta legenda: ordem e progresso. Uma legenda que expressa não uma realidade, mas um ideal. E um ideal que está muito distante da realidade, porque lamentavelmente no Brasil nós não temos nem ordem, nem progresso. O que temos neste país é desordem e atraso. Entretanto, que Deus seja louvado por isso. No pavilhão da igreja nós encontramos escrita em letras garrafais e douradas para que todos possam ver esta palavra vitoriosa, expressando não um ideal, mas uma realidade, porque é isso que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi destinada a ser, e é isso que ela é: igreja vencedora ou igreja triunfante. A igreja de Cristo, essa igreja vencedora, igreja triunfante. Ainda que não pareça ser. Alguém com muita imaginação disse que nada é o que é, que nada é o que parece ser, mas que tudo é o que será. Ora, se nada é o que é e se nada é o que parece ser, mas se tudo é o que será, então a igreja de Jesus Cristo é vencedora, porque ela foi destinada a ser vencedora, e é isso o que ela é: vencedora. É uma igreja triunfante, porque é uma igreja viva. A igreja de Cristo é viva porque Cristo vive, e Cristo está nela e ela está em Cristo. Logo, a igreja de Cristo é uma igreja viva, triunfante, vencedora, conquistadora, e conquistadora sobre todas as coisas, até mesmo sobre as portas do inferno. Eis que, pensando assim, Paulo, o grande apóstolo dos gentios, no capítulo 2 da sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aí está, Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o apóstolo Paulo diz: ela calcará sobre os seus pés as portas do inferno, porque ela será levantada da morte. Portanto, meus irmãos, ditas estas palavras a título de introdução, gostaríamos de, com os irmãos, darmos uma olhada na igreja. Essa igreja triunfante, vencedora, viva, do ponto de vista do seu fundamento, do ponto de vista do seu propósito, do ponto de vista do seu poder, do ponto de vista da sua esperança e do ponto de vista da sua mensagem. O que se pode dizer dessa igreja que é triunfante, que é
vencedora quando considerada do ponto de vista do seu fundamento. Quando considerada do ponto de vista do seu fundamento, esta igreja que é triunfante, que é vencedora, que é a igreja viva do Cristo vivo, ela se mostra notada e notavelmente cristológica. O que vale por dizer que Cristo tanto é o fundador como Ele é o fundamento da igreja, ou seja, a sua base de sustentação, a garantia de que ela continuará no tempo, no espaço e na história, até que o seu Senhor apareça em glória para tomá-la deste mundo para Ele mesmo. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, demos uma olhada no texto de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 14, em que estas palavras de Cristo agora citadas se encontram inseridas. Cristo estava lá para as bandas de Cesareia de Filipe, e ele, dirigindo-se aos seus discípulos, pergunta-lhes: quem dizem ser o Filho do Homem? E os seus discípulos a esta pergunta de Cristo responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas. E como Cristo não era nem Elias, nem Jeremias, nem algum dos profetas, ainda que ele fosse profeta, mas ele se achava numa categoria infinitamente superior à categoria em que os demais profetas se encontram. Porque ele é não apenas profeta, mas ele é a própria essência da profecia, ele é a verdade pregada, ele é a mensagem profética. Então ele, fazendo por ignorar os comentários que aquela multidão estava a fazer sobre a sua pessoa, volta-se agora para os seus discípulos e pergunta-lhes diretamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Ao que Pedro, então, a esta pergunta do mestre, divinamente inspirado, adiantando-se aos seus companheiros de apostolado, responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Cristo, agora contentado com a resposta de Pedro, volta-se para ele e lhe diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro. Petro, no grego, um pequeno fragmento da grande rocha. E sobre esta pedra, Petra, no grego, a grande rocha que produziu Pedro, aí Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Sim, a rocha, a base da afirmação de fé de Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro, mais adiante, ele que aprendeu a lição, escrevendo aos cristãos dispersos e a nós outros que viríamos bem depois, ele diz também: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ele, no versículo anterior, fala de Cristo como a pedra. E é interessante que no grego nós encontramos as mesmas palavras lá de Mateus. Petro, nós, os cristãos, pequenos fragmentos de pedra, e Cristo, a grande rocha, o grande rochedo do qual nós somos originados. Aí Pedro diz: nós somos pedras vivas. Você já viu alguma pedra viva? Eu acredito que a pedra mais famosa do Brasil é a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, um rochedo soberbo que desafia os ventos e as procelas. Mas a Pedra da Gávea não é uma pedra viva. Você já viu uma pedra viva?
É claro que você já viu, se você é cristão. Sempre que você se depara diante de um espelho, você está diante de uma pedra viva. Você olhando do seu lado, neste momento, para o seu lado, você vai encontrar pedra viva. Há dezenas de pedras vivas aqui neste auditório, gente que recebeu vida e vida eterna e vida abundância do Senhor Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas, ligados uns aos outros, assentados na grande rocha que é Cristo Jesus, cimentados pela argamassa do amor de Deus no poder do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz: nós estamos sendo edificados como casa espiritual de Deus. Estamos sobre a rocha. Cristo, Ele está a edificar a sua igreja sobre Ele mesmo, e Ele garante: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está preocupado com o futuro da igreja? Eu não estou. Perguntaram a Spurgeon, o grande pregador inglês do século passado, num tempo em que o vento pernicioso do liberalismo teológico proveniente da Alemanha estava a ameaçar o evangelismo na Europa. Senhor Spurgeon, o senhor está preocupado com o futuro da igreja? Ele disse: eu não, a igreja não é minha. Eu estaria preocupado com o futuro da igreja se ela fosse minha, mas ela não é minha. Ela é do Senhor Jesus, e Ele sabe muito bem o que fazer com ela. E Ele já determinou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se analisada do ponto de vista do seu fundamento, a igreja de Cristo, essa igreja triunfante, mostra-se notada e notavelmente cristológica, porque Cristo tanto é o fundador como o fundamento da igreja. O que se diz desta igreja quando nós a consideramos do ponto de vista do seu propósito? Quando considerada do ponto de vista do seu propósito, pode-se dizer dessa igreja que ela mostra-se notada e notavelmente teológica, o que vale por dizer que o grande propósito da igreja, o seu objetivo dominante é a glória de Deus, o que justifica a sua existência e dá sentido a ela. A igreja de Cristo existe para glorificar a Deus, e nós, como cristãos, devemos viver para a glória de Deus e tão somente para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, não é o que é bom para nós que é importante. Não é o que nós julgamos que nos faz felizes que é importante. Importante é o que glorifica a Deus. E o que glorifica a Deus é que deve ser bom para nós. O que glorifica a Deus é que deve nos fazer felizes. Agora, como nós podemos viver tão somente para a glória de Deus? Ora, nós vivemos para a glória de Deus quando nós nos contentamos nele, quando nós nos satisfazemos nele, quando Ele é a nossa alegria, quando Ele é todo o nosso contentamento, quando Ele é a completa satisfação das nossas almas, quando nós nos gloriamos em Deus, então Ele é glorificado nas nossas vidas. O salmista, no Salmo de número 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É impressionante, no texto original, o sentido não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque, meus irmãos, na verdade, muitas coisas podem nos faltar. Pode nos faltar a saúde, nós adoecemos. Pode nos faltar o sustento, podemos perder o emprego.
podem nos faltar os familiares e os amigos e nós ficamos abandonados. Entretanto, o Senhor nunca faltará a nós. E se o Senhor sempre está presente, ainda que nos falte a saúde não nos fará falta, porque o Senhor, Ele contenta o nosso coração. Se o Senhor está presente, ainda que nos falte o sustento não nos fará falta, porque o Senhor está presente e Ele contenta o nosso coração. Se o Senhor está presente, ainda que faltem os parentes e os amigos e nos vejamos abandonados, nós não sentiremos falta dos amigos e dos parentes, porque o Senhor presente, Ele satisfará o nosso coração. Portanto, é quando nós nos satisfazemos em Deus que Deus é glorificado nas nossas vidas. É impressionante que Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas o que é pureza de coração? Pureza de coração é querer uma só coisa. Pureza de coração é não ter um coração dividido. Pureza de coração é querer somente a Deus. Pureza de coração é querer a Deus sobre todas as coisas. Somente aquele cujo coração está contente em Deus é que glorifica a Deus. E somente aquele que glorifica a Deus haverá de estar um dia com Deus no reino eterno de sua glória. Deus tem que ser tudo para nós. Glorificamos a Deus, portanto, quando fazemos de Deus o nosso contentamento, a nossa satisfação, quando nós nos satisfazemos inteiramente nele. Você se sente feliz por ser de Deus? Graças a Deus. Deus é o nosso Pai. E nós nos sentimos recompensados pelo fato de Deus ser o nosso Pai, não é? Eu lembro-me de estar numa convenção batista brasileira, num tempo quando a gente ainda podia frequentar as assembleias da Convenção Batista Brasileira, há muito tempo em São Paulo. Meu menino era pequeno ainda. E ele se aproximou de mim todo eufórico. E me disse: Painho, o senhor conhece o pastor fulano de tal, um medalhão da nossa convenção na época? Eu disse: conheço sim, meu filho. Por quê? Ele disse: porque ele me pegou pelo braço, Painho, e me disse: vem cá, menino, você deve ser filho de Nidoval, não é? Ele disse: sim, eu sou filho de Nidoval. Por quê? Porque você é a cara dele. E ele estava feliz porque aquele pastor disse que ele parecia comigo. Já pensaram, irmãos, um menino tão bonito ficar feliz por parecer com um homem tão feio? Mas ele estava feliz porque alguém disse que ele era meu filho. Ele estava feliz porque ele achava contentamento no Pai. Ora, irmãos, nós muito mais devemos achar contentamento em nosso Deus. E devemos andar de maneira tal que as pessoas entendam que nós somos filhos dele por nos acharem parecidos com o Senhor Jesus. É assim que nós glorificamos a Deus, quando o nosso coração acha contentamento nele. Você glorifica a Deus? Agora, uma pergunta crítica. Se você tivesse que escolher entre a sua felicidade e a glória de Deus, o que você escolheria? Se você tivesse que escolher entre a sua felicidade eterna e a glória de Deus, o que você escolheria? Se você diz a minha felicidade, você não entende nada da glória de Deus e de quem Deus é. É preferível que Deus seja glorificado do que irmos para o céu. Moisés disse: Senhor, que o meu nome seja riscado do livro da vida. Se o teu nome tiver que ser
pisado pelas nações. Eu prefiro a tua glória à minha felicidade eterna. Mas ninguém há de querer tanto assim a glória de Deus, que não seja um dia levado para estar na presença dessa glória maravilhosa por toda a eternidade. Um santo disse o seguinte: se Deus me mandasse hoje para o inferno, eu iria rindo. Estranho, não é? Isso choca. Mas isso nos deixaria chocados se ele não completasse dizendo: porque então eu entenderia que esta teria sido a decisão de um Deus gracioso. Homem nenhum que pensa assim se perderá para sempre, porque glorifica a Deus. Ele sabe o que Deus está fazendo, e ele sabe que tudo o que Deus faz é certo. É assim que nós glorificamos a Deus, nunca questionando o agir de Deus nas nossas vidas. Mas, irmãos, se essa igreja, que é triunfante, mostra-se notada e notavelmente teológica no seu propósito, por isso que o único propósito dessa igreja é glorificar a Deus. O que pode se dizer dessa igreja do ponto de vista do seu poder? Do ponto de vista do seu poder, pode-se dizer desta igreja que ela mostra-se notada e notavelmente pneumatológica. O poder da igreja não é carnal, mas espiritual. O poder da igreja não é humano, mas divino. O poder da igreja é o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Eis aí o grande poder da igreja. O poder de Deus na igreja é o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Jesus Cristo, Ele, ao ser inquirido pelos seus discípulos um pouco antes de voltar para o Pai, quanto à restauração do trono de Davi a Israel, disse: não vos compete saber tempos e estações que o Pai reservou para a sua inteira autoridade. Quanto a vós, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aí a Bíblia diz mais adiante: no dia de Pentecoste, eis que esse poder desceu para dinamizar a igreja do Senhor Jesus, e desde então esse poder está a dinamizar a igreja do Senhor Jesus. O poder da igreja é o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Agora, irmãos, não é que o Espírito de Deus nos dá poder, Ele é o nosso poder. Ele não nos dá poder para não agirmos independentemente dEle. Ele é o nosso poder para agirmos dependentes dEle. É impressionante, o mesmo Espírito que estava em Cristo está em nós. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo saiu do batismo, Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali no deserto Ele venceu o diabo. E Ele venceu o diabo no poder do Espírito Santo, porque Ele, sendo um com o Espírito Santo, Ele foi em tudo sujeito ao Espírito Santo. Às vezes queremos acreditar que Jesus Cristo venceu o diabo apenas porque Ele citou a Bíblia para o diabo, mas o diabo também estava citando a Bíblia. Aliás, irmãos, sem o Espírito Santo não adianta citarmos a Bíblia, não. Sem o Espírito Santo, nós não seremos capazes de manejar com eficiência esta palavra. Nós não seremos bons espadachins. Sem o Espírito Santo, nós pegaremos esta palavra para nos ferirmos a nós mesmos. É interessante, o diabo citou a palavra de Deus. Só que ele deu a palavra de Deus no sentido que Deus não havia dado a palavra dele. Quando a palavra de Deus tem um sentido diferente daquele sentido que Deus deu à sua palavra, já não temos palavra de Deus, temos palavra do demônio.
A palavra de Deus é para ser usada no poder de Deus e no sentido que Deus deu à sua palavra, e somente o Espírito de Deus é que nos capacita a fazer isso. Como nós dependemos do Espírito de Deus, nós pregadores. Como nós dependemos do Espírito de Deus, nós todos os cristãos. Conhecimento bíblico sem Espírito é mera pretensão. Conhecimento bíblico com Espírito, irmãos, é poder para ferirmos de morte o inimigo das nossas almas e assim glorificarmos o nome do Senhor. Um dos pregadores da noite, falando sobre Moody, disse o que aquele homem fez. Rude, mas fez uma obra extraordinária, porque ele entendeu de entregar-se inteiramente ao poder de Deus, ao Espírito Santo. Aí Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso é possível a mim, é possível aos irmãos. E é interessante, nós só podemos nos encher do Espírito porque Ele já está em nós. Agora é nos esvaziarmos, porque a maneira em que nós nos esvaziarmos de nós mesmos, nós iremos nos enchendo do Espírito, nos colocando diante dessa influência bendita, para que o Espírito tome conta de nós e nos use de maneira poderosa para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse é o poder da igreja. Graças a Deus que nós não dependemos da nossa inteligência. Graças a Deus que nós não dependemos dos nossos talentos, das nossas aptidões, das nossas habilidades. Graças a Deus que nós não dependemos do nosso poder organizacional. Graças a Deus que nós não dependemos da nossa metodologia de trabalho. Nós dependemos tão somente do poder de Deus. Aliás, alguém disse o seguinte, que nós homens andamos à procura dos melhores métodos, enquanto que Deus anda à procura dos melhores homens. E os melhores homens para Deus são aqueles que se deixam usar livremente pelo seu Espírito. Deus anda à procura desses homens para fazer uma grande obra na terra, e graças a Deus que Ele tem achado alguns. Pois, se essa igreja que é triunfante, vencedora, viva, mostra-se notada e notavelmente pneumatológica, em se tratando do seu poder. O que podemos dizer dessa igreja, do ponto de vista da sua esperança? Do ponto de vista da sua esperança, esta igreja mostra-se notada e notavelmente escatológica. É que essa igreja não tem ilusões quanto a este mundo. Ela não tem nenhuma esperança quanto a esta vida. Toda a esperança da igreja está na vida além. Toda a esperança da igreja está na volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo, para tomá-la daqui e levá-la para estar eternamente com ela no reino da sua glória. É que este mundo, irmãos, é um mundo mau. Eis que o pecado anarquizou tudo. E a Bíblia não diz que este mundo haverá de melhorar em nada, mas que ele irá sempre de mal a pior. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não são nem de longe para comparar-se com a glória que há de ser manifestada nos filhos de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo faz uma divisão no tempo: o tempo que é e o tempo que será, o tempo que há de vir. O tempo que é um tempo de aflições. E nós sabemos que esse tempo de aflições começou lá no Jardim Edênico, quando Adão pecou. De lá para cá nunca houve tempo bom. É tempo de sofrimento, é tempo de dor, é tempo de gemido. Eu ouvi um pregador português dizer o seguinte, lá em Portugal: as pessoas costumam dizer, bom, era no meu tempo. Aí ele diz, quando alguém me diz isso, bom, era no meu tempo, eu digo, poxa, você deve ser bem velho, hein?
você deve ter pelo menos 7.000 anos de idade. Como assim? Você deve ter vivido antes do pecado de Adão. Porque depois do pecado de Adão, este mundo nunca conheceu tempo bom. Nós só conheceremos um tempo bom quando nós entrarmos no tempo eterno, quando nós estivermos na presença do nosso Senhor. Meus irmãos, a nossa esperança é escatológica. Não queiram acreditar nessa pregação que diz que crente não sofre, porque sofre. Mas acreditem nessa outra pregação que diz que crente não sofrerá quando estiver na glória celestial. Essa é a esperança da igreja escatológica. Mas, irmãos, se essa igreja que é triunfante, ela mostra-se notada e notavelmente quanto à sua esperança escatológica, o que se pode dizer dessa igreja quando considerada do ponto de vista da sua pregação? Quando considerada do ponto de vista da sua pregação, esta igreja mostra-se notada e notavelmente escriturística. A igreja de Cristo só tem uma mensagem. A mensagem da igreja é esta aqui, é a mensagem da palavra de Deus. Na realidade, a mensagem da igreja é Cristo. Afinal de contas, a palavra de Deus é Cristo. Cristo disse do Velho Testamento que era o seu testemunho. E o que é outra coisa, senão o testemunho de Jesus, o Novo Testamento? Maravilhoso! No Velho Testamento, Cristo é encontrado de maneira latente. No Novo Testamento ele é encontrado de maneira patente, de forma clara, mas ele se encontra em ambos os testamentos. Na verdade, irmãos, nós não temos dois testamentos, nós temos uma palavra, a palavra de Deus que se fez carne no Senhor Jesus. Aí Paulo diz: porque nós pregamos a Cristo crucificado, um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Entretanto, que nos importa que os judeus se escandalizem diante dessa pregação e os gregos mofem diante dela. Isso não nos importa em absolutamente nada, nem nos inquieta, porque para nós os chamados, quer judeus, quer gregos, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus irmãos, nós fomos chamados para pregar a Cristo. Nós não fomos chamados para discutir política, nem economia. Nós não fomos chamados para nos envolvermos com as coisas desta vida. Nós fomos chamados para apresentarmos a única mensagem capaz de salvar o homem: Cristo e Cristo crucificado. Se Cristo não estiver na nossa pregação, a nossa pregação é vã, não vale nada. Eu li sobre um jovem pregador inglês. Ele, ao assumiu o púlpito para pregar, ele percebeu a presença de Spurgeon, o grande pregador do século XIX. E ele então resolveu de enfeitar o seu sermão. Ele queria impressionar o grande homem. Depois da pregação, ele, dirigindo-se a Spurgeon, lhe perguntou: Senhor Spurgeon, o senhor gostou da minha pregação? Ao que ele respondeu ao moço: não, moço, eu não gostei. Dizem que ele era muito franco. Senhor Spurgeon, então o que há de errado com a minha pregação? A minha linguagem é pobre? Ele disse: não, moço, é muito rica, você domina a língua. Senhor Spurgeon, então em que está errada a minha pregação? Na estrutura é mal feita? Não, a sua pregação é belíssima quanto à estrutura. Senhor Spurgeon, então em que a minha pregação está errada? Eu usei mal as ilustrações? Não, moço, você sabe ilustrar muito bem. Senhor Spurgeon, então diga-me onde está errada a minha pregação? Moço, eu não gostei da sua pregação porque não vi Cristo nela. Aí o pregador disse: mas Cristo não está no texto, Senhor Spurgeon. Aí Spurgeon disse: moço, nós estamos em Londres. E em todas as cidades da Inglaterra há uma estrada que a liga a Londres. Ora, moço, Cristo está no texto, porque Cristo está em toda a Bíblia. Você tem que traçar uma linha entre o texto e Jesus Cristo.
Se você não conseguir fazer isso, esqueça o texto, amigo, e passe para um texto onde você possa ver Cristo, porque pregação é Cristo e Cristo crucificado. Meus irmãos, nestes tempos em que Cristo está sendo deixado fora do púlpito, nós temos que resgatar a cristicidade da pregação. Ele tem que ser central. Pregar a Bíblia é pregar Cristo. A igreja só tem uma mensagem: Cristo e Cristo crucificado. Ora, irmãos, então os irmãos querem acreditar que uma igreja que tenha Cristo como seu fundamento, uma igreja que vive para glorificar a Deus, uma igreja que vive na dependência do Espírito Santo, uma igreja que anseia pela volta do Senhor Jesus, pela chegada do dia eterno da glória celestial, e uma igreja que cuida de anunciar Cristo aos perdidos da terra. Os irmãos querem acreditar que esta igreja é morta? Não, é viva! É a igreja do Deus vivo para afrontar o reino das trevas e glorificar assim o nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, tem muita gente morta dentro das igrejas. É diferente, mas a igreja é viva. Essa gente morta que está dentro das igrejas é corpo estranho, que um dia vai ser botado para fora, porque essa gente não haverá de permanecer na congregação dos justos. Pastor Estélio Braga é muito brincalhão, mas um homem também muito sério, um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Um dia alguém procurou o pastor Estélio Braga e ele perguntou: pastor, na sua igreja tem muitos crentes descarados? O pastor Estélio disse: meu amigo, na minha igreja não tem nenhum crente descarado. A minha igreja é de Cristo. Meu amigo, não existe crente descarado em igreja nenhuma. Descarado é o descarado que pensa que na igreja de Cristo existe crente descarado. Agora, meu amigo, se você me perguntasse: pastor, na sua igreja tem algum descarado dizendo que é crente? Aí eu diria sim, tem muitos descarados dizendo que são crentes dentro das igrejas. Agora, crente descarado não há um só. Meus irmãos, como um crente pode ser descarado se o crente tem a cara do Senhor Jesus? Esse é o nosso desafio. Crentes vivos são os crentes que verdadeiramente glorificam o Senhor Jesus e que procuram viver como Ele viveu, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, pois. Amém. A igreja é triunfante. A igreja existe para que o nome de Deus seja glorificado através dela. E nas palavras do pastor Lindoval, talvez tenha pessoas que não são cristãs, mas que estão na igreja. E eu lembro que uma vez eu cheguei numa igreja e uma senhora que por mais de 15 anos era membro da igreja, havia sido secretária da igreja, havia sido líder na igreja, e ela chegou para mim e disse: pastor, eu quero ser batizada. Os pais a questionaram, porque entendiam que há 15 anos atrás ela já tinha sido batizada. Ela disse: apesar de ser membro da igreja há 15 anos, eu ainda não sou crente. Eu quero ser agora. Porque crente tem DNA, tem característica, tem vida, tem identidade. Mas talvez muitos estão nas igrejas que ainda não têm essa identidade. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Abaixe sua cabeça nesse momento.
Pense que identidade você tem, do cristão da igreja triunfante ou daqueles que se dizem cristão, que estão na igreja morta. Pai, nós temos ouvido da sua palavra, nossos corações têm sido tocados de uma forma significativa acerca da tua verdade. Isso nos leva à reflexão, e é por isso que a sua palavra é pregada, para que ela nos afronte, para que ela nos questione com respeito à forma que temos vivido a fé cristã. Eu quero crer que os nossos irmãos que aqui estão são da tua igreja, mas talvez não tenham vivido como cristãos da tua igreja. Mas talvez podemos ter aqui pessoas que não têm sido realmente aquilo que o Senhor os chamou a ser, e não têm entregue suas vidas ao Senhor, têm se preocupado em manter uma religiosidade e não têm morrido para si mesmo e passado a viver para o Senhor. E hoje, Senhor, a tua palavra foi pregada como uma manifestação da sua graça e misericórdia. Como diz o profeta, nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram para nós. E nós temos nesse dia a oportunidade de reconhecermos a necessidade que temos do Senhor, de reconhecermos a necessidade que temos de nos entregarmos ao Senhor. Eu sei que o teu Espírito está falando aos corações. E eu creio que o Senhor aguarda de nós uma resposta. E eu creio que a resposta que o Senhor quer de nós é que nós desejemos ser a tua igreja triunfante, que nós desejamos ser os crentes triunfantes, que vivem para glorificar o Senhor, que vivem na dependência do Espírito Santo do Senhor e que vivem para proclamar a verdade do Senhor. Se Deus tocou no seu coração, os nossos olhos estão fechados, as nossas cabeças estão curvadas, mas se de alguma forma Deus tocou no seu coração nessa manhã e te fez entender que você não tem vivido como o Senhor lhe tem chamado a viver, e você gostaria de nessa manhã dizer: eu quero ser, Senhor, essa igreja, eu quero agir como um membro desta igreja, eu quero que o Senhor me dê graça para isso. Só levante a sua mão e diga: Deus falou no meu coração, amém, graças a Deus, Deus tocou no meu coração e me fez entender o que eu preciso ser, e nessa manhã eu quero realmente me entregar totalmente ao Senhor. Levante a sua mão, nós vamos orar, nós vamos pedir que o nosso Deus esteja realmente realizando essa obra, porque é Ele que tem que realizar, é Ele que tem que fazer. O pastor Infante vai estar vindo aqui e vai estar orando, encerrando esse tempo, e eu quero crer que Deus agora vai estar movendo o seu Espírito nos nossos corações e nos fazendo arrepender dos nossos pecados e nos levando a uma vida de total dependência e vivida para a glória e honra do seu nome. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui agradecidos pelo que temos ouvido, aprendido da Tua Palavra. E Pai, te agradecemos realmente pelo que Jesus Cristo fez por nós. Nós já nascemos mortos em delitos, pecados, a Tua Palavra já diz isso. Não merecemos o céu, não merecemos mesmo. Mas graças a Ti, Senhor, que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio a esse mundo e pagou o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Por isso, Senhor, quando Tu nos olhas agora, a cada um de nós, Tu nos olhas através do Teu Filho amado. Senhor, aceita a nossa gratidão. Embora sendo tão imperfeitos,
ajuda-nos a crescermos à medida do varão perfeito. Abençoa cada irmão aqui, as mãos que se levantaram, as decisões tomadas. Ó Deus, ajuda-nos e aviva-nos cada vez mais, para que esse corpo vivo possa ser um braseiro a queimar no coração dos crentes, dando-lhes uma compaixão muito grande por aqueles que estão cambaleando para o abismo. Te agradecemos pela mensagem, por estes missionários que por aqui passaram, falaram e tocaram tanto no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor os abençoe e ajuda-nos, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, Senhor.